primeiro módulo que você assiste agora trata sobre o governo do MDB e suas ações para retirar o nosso país da recessão. Boas aulas! Vamos detalhar a importância da promulgação de um teto para os gastos públicos federais, a criação do Comitê de Monitoramento de Políticas Públicas e as várias ações de combate ao empreguismo e ao inchaço da máquina pública. Um excelente material preparado pela nossa fundação é o documento Uma Ponte para o Futuro. Nele constam propostas elaboradas pelos nossos principais pensadores para a economia, a previdência, desburocratização, transparência, entre outros assuntos diretamente ligados com a nossa vida cotidiana e que definem o futuro do país. Ele reflete o pensamento de nosso partido e o que desejamos para o Brasil. Fica a dica de leitura. A péssima gestão, o desperdício de dinheiro público e a corrupção quase destruíram a economia brasileira. O resultado disso, todos nós conhecemos. Eu mesmo posso citar vários. Estouro das contas públicas, milhares de empresas fechando suas portas, mais de 13 milhões de desempregados. Com a produção, o consumo e os investimentos em queda livre, as receitas da União, dos estados e dos municípios despencaram. Porém, os gastos públicos seguiram aumentando, pois muitas dessas despesas são obrigatórias de acordo com a Constituição. Para transformar essa realidade, o governo do presidente Michel Temer assumiu o compromisso com o reequilíbrio entre receitas e despesas e o ajuste a longo prazo das contas públicas. Afinal, faltavam recursos para aplicar em serviços de primeira necessidade, como saúde, segurança e educação. Quem nos explica sobre as consequências de gastos acima do que se ganha e o que é a responsabilidade fiscal é o professor doutor Paulo Kramer. Responsabilidade fiscal é o compromisso que todo governante deve ter com seus governados no sentido de não gastar mais do que o governo arrecada. Porque quando isso acontece, falta dinheiro para o governo aplicar nas necessidades fundamentais dos seus cidadãos, sobretudo os mais pobres, né, que são educação, saúde, saneamento, segurança e por aí vai. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele contrai uma dívida pública que não para de crescer e ele precisa rolar essa dívida onde? Nos bancos, né? E os bancos vão cobrar taxas de juros altas para rolar a dívida do governo. E aí vai faltar dinheiro para essas necessidades básicas. Por isso é que a responsabilidade fiscal é um princípio tão importante a ser seguido por todos os governos. Com responsabilidade fiscal, o governo fica realmente a serviço do cidadão. Quando, sem responsabilidade fiscal, o governo se serve do cidadão. O governo Temer encontrou o país numa situação fiscal de terra arrasada. Essa que é a verdade, né? Quer dizer, 13 anos, pouco mais de quase 14 anos de governo, combinaram corrupção com ineficiência, empreguismo, aparelhamento da máquina pública, levando a essa situação de caos. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras, que foi o palco, o alvo, né, do maior escândalo de corrupção, não apenas da história do Brasil, mas da história mundial, né, ela chegou, no final do governo Dilma, ao seu mais baixo valor de mercado, 149 bilhões de reais. E as medidas saneadoras de profissionalização da gestão, de despolitização, não é, de blindagem da Petrobras e de outras estatais em relação às pressões eleitoreiras, político-partidárias, aparelhistas, etc., isso levou a Petrobras, já no terceiro trimestre do ano passado, não é, a um valor de mercado de 280 bilhões de reais. Ela está se recuperando. Outro caso, Eletrobras. Eletrobras levou um tombo, teve um prejuízo que no final do governo Dilma Rousseff chegou a 3 bilhões de reais, né? Então, hoje isso está sendo sanado por medidas, como eu falei, de profissionalização da gestão, de controle, de eliminação dos cargos redundantes, desnecessários. Isso leva a uma economia muito grande também. Um rigor maior, não é, na concessão de benefícios, como
auxílio-doença, auxílio-defeso para pescadores, né, que eles eram distribuídos indiscriminadamente ao sabor, né, das preferências políticas e das conveniências políticas, né, dos antigos donos do poder, né, e isso, no conjunto, o corte desses abusos, desses desmandos, né, desses desperdícios, né, está levando a uma economia de quase 8 bilhões de reais que podem ser muito mais bem aplicados, é claro, em saúde, educação, saneamento, segurança pública e outras necessidades básicas do cidadão, sobretudo dos cidadãos mais pobres e desprotegidos do nosso país. Uma das providências mais importantes para barrar o déficit orçamentário e o desperdício de dinheiro público, que vem dos impostos que todos pagam, foi a edição da proposta de emenda à Constituição número 55/2016, a PEC dos gastos, que o Congresso Nacional promulgou na forma de emenda constitucional número 95/2016. Ela estabelece que o gasto público federal só pode crescer no montante da inflação do ano anterior. Né? Quer dizer, então estabelece um teto, não, como ao contrário do que muitos espalham por aí, ela não corta, né, despesas, não corta investimentos nas áreas de educação, de saúde, mas apenas regula o crescimento dessas despesas anualmente à inflação, com base na inflação do ano anterior. Isso foi muito importante, não é, para transmitir ao mercado, transmitir aos empresários que investem para criar empregos, né, que agora o Brasil estava com uma gestão séria, né, responsável da sua política econômica, né, e isso fez com que as taxas de juros básicas, né, a famosa Selic do Banco Central, caísse, não é, para o seu mais baixo nível em toda a sua história, né, 6,5%, e também que a inflação caísse significativamente. Só para vocês terem uma ideia, no último ano do governo Dilma, a inflação chegou a mais de 10% ao ano, não é? Sendo que a meta é de 4,5%. No ano passado, no final do ano passado, a nossa taxa de inflação tinha caído a 2,9%, quer dizer, uma queda muito significativa, abaixo até da própria meta. A gente precisa lembrar que a inflação é um imposto invisível, injusto, sobretudo com relação à população mais pobre, que não tem como se proteger da desvalorização do seu dinheiro, não é? Recorrendo a aplicações, a ativos financeiros sofisticados oferecidos pelos bancos, pelas corretoras de investimento, etc. Né? Quer dizer, então, menos inflação significa mais poder aquisitivo para aquela camada da população mais necessitada. Baseada em exemplos bem-sucedidos de países como Estados Unidos e Nova Zelândia, a Lei de Responsabilidade Fiscal é considerada um dos mais fortes instrumentos de transparência em relação aos gastos públicos. Ela estabelece, em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo brasileiro. Memorize esse conceito. Além de conter os gastos públicos, o governo passou a ter um efetivo controle das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal por meio do Comitê de Monitoramento de Políticas Públicas, que passou a aprimorar a eficiência e assegurar o impacto socioeconômico positivo dos seus programas, projetos e ações. A missão do Comitê de Monitoramento de Políticas Públicas é acompanhar e avaliar programas, projetos e ações do governo federal no sentido de aumentar a sua eficiência e de melhorar o seu impacto socioeconômico, não é? Só para a gente ter uma ideia, com a eliminação de mais de 60 mil cargos públicos federais, não é? E o cancelamento de benefícios pagos indevidamente, como auxílio-doença, seguro-defeso para pescadores, que não eram pescadores coisa nenhuma, só abrindo parênteses aqui. No Distrito Federal, onde eu moro, né, havia mais de 50 mil pescadores inscritos no seguro-defeso. Imagine 50 mil pescadores em volta do Lago Paranoá,
né? Ia faltar lugar para a gente ali pescar, um ia ficar cotovelando o outro, né? Então, o que mostra que essas despesas estavam descontroladas. Essa economia, não é, proporcionada por esse acompanhamento mais rigoroso das despesas públicas, das políticas públicas, né, produziu uma economia de 7 bilhões de reais que vão poder ser melhor aplicados, obviamente, na saúde, educação, saneamento, segurança, etc. Só no caso da saúde, a economia na compra de medicamentos, com revisão dos contratos, né, com os laboratórios e a eliminação de cargos públicos excedentes, levou a uma economia de 4,6 bilhões de reais, que obviamente vão poder ser muito melhor aplicados na compra de ambulâncias para o SAMU, aumento do número de núcleos de saúde na família, construção e manutenção de unidades de pronto atendimento, as UPAs, hospitais e assim por diante. Com a extinção de 60,9 mil cargos públicos federais, a fiscalização e o cancelamento de benefícios pagos indevidamente nos programas Auxílio Doença, no Bolsa Família e no Seguro Defeso, o governo fez uma economia de 7 bilhões, ou seja, dinheiro que agora passa a ser aplicado em ações sociais para quem realmente precisa. Combate ao empreguismo e ao inchaço da máquina pública foram palavras de ordem no governo Temer. Exemplo disso são os números dos servidores ativos da União. Veja o crescimento em anos anteriores. Entre 2004 e 2015, o número de servidores ativos da União cresceu em 226 mil, um aumento de 23%. E os servidores do MEC? Você notou alguma mudança significativa na educação? Pois de 97 a 2006, o número de servidores cresceu em apenas 4 mil pessoas. Já entre 2006 e 2015, deu um salto para 106 mil. O que fez o governo do MDB? Cortou 61 mil cargos na administração pública federal. Hoje, possuímos 150 estatais federais. Já se perguntou como elas surgiram e se pagam? Bom, 41 dessas empresas foram criadas pelos governos Lula e Dilma e deixaram um prejuízo de 8 bilhões de reais na nossa conta. Só em gastos de salário foram mais de 5 bilhões. A Petrobras, que era sinônimo de orgulho do povo brasileiro, sofreu um período de gestão marcada pela incompetência. Resultado, quase foi à falência. Em 2016, o prejuízo líquido foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, sem falar no valor de mercado que desabou para 149 bilhões. O governo do MDB, adotando uma gestão profissionalizada, transparente e de ótima reputação nos mercados nacional e internacional, fez com que a Petrobras retornasse a um lucro líquido de 266 milhões e ao valor de mercado de 280 bilhões. Temer recuperou a autonomia da Petrobras para as melhores oportunidades de investir na exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas, com a Lei nº 13.365 de 2016, acelerando seu processo de recuperação financeira. A lista de prejuízos dos governos Lula e Dilma é muito maior. Tem muito mais. Como a Petroquímica Suap, a Petrobras Biocombustíveis, a Angola, a Tanzânia e a Ceitec, de semicondutores. Convidamos o professor Dr. Paulo Kramer para detalhar os demais benefícios obtidos com a Lei nº 13.365 de 2016. Essa lei, ela permite que as estatais possam se blindar de ingerências político-partidárias indevidas, não é? Quer dizer, se orientando pelos critérios técnicos e para o cumprimento dos seus objetivos socioeconômicos. Então, ela é muito importante porque ela coíbe os abusos, né, de excesso de politização e desvirtuamento da função das empresas estatais com objetivos político-partidários que levaram, né, que contribuíram para levar ao caos financeiro, fiscal, social e econômico produzido pelos governos Lula e Dilma.
A Lei 13.365 de 2016, ela modifica uma legislação anterior, sancionada no governo Lula, que obrigava a Petrobras a participar com pelo menos 30% em todos os projetos de exploração e desenvolvimento, comercialização do pré-sal, da camada de pré-sal. Ora, isso contribuiu para levar a Petrobras ao caos financeiro que a empresa acabou enfrentando e que acabou sendo revelado também pelas investigações da Lava Jato e outras, né? A Petrobras, o corpo técnico da Petrobras, simplesmente não poderia escolher aqueles projetos mais promissores, que dariam mais retorno para a empresa, porque a lei obrigava que ela participasse de todos, indiscriminadamente, né? Agora sim, ela pode escolher, não é? E também isso faz com que a confiança, não é, de que a empresa agora está em boas mãos, está sendo bem gerenciada, não é? Aumente, como eu disse, a confiança dos parceiros, sobretudo estrangeiros, na exploração, não apenas do pré-sal, como também do pós-sal. Isso atrai novos investimentos, torna os leilões, né, os chamados leilões, né, do pós-sal e do pré-sal, mais atraentes, né? E, afinal de contas, não só no petróleo e no gás, mas em outras áreas, né, é de investimento que o Brasil precisa para criar empregos e retomar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. É importante distinguir crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Enquanto o primeiro se refere ao PIB, o desenvolvimento econômico é um conceito que envolve outros aspectos relacionados com o bem-estar de uma nação, como os níveis de educação, saúde, entre outros indicadores de bem-estar. A forma tradicional de se medir o crescimento econômico de um país é medir o crescimento de seu produto interno bruto, PIB. O crescimento econômico se refere ao aumento da capacidade produtiva da economia, ou seja, da produção de bens e serviços de determinado país ou área econômica. Agora o assunto é outro importante avanço para o crescimento econômico do país, a modernização trabalhista. O governo federal lançou uma ambiciosa agenda de reformas estruturais para dar fim aos medíocres índices de crescimento das últimas 4 décadas. Uma delas, a legislação trabalhista de 75 anos atrás, quando o Brasil era ainda um país predominantemente rural e marcado por excessos de paternalismo e burocracia, que em vez de proteger, passou a desproteger o trabalhador. Permanece, né? O que essa reforma trabalhista faz, né, é desburocratizar as relações entre patrões e empregados, criar regras novas para novos segmentos do mercado de trabalho, como a terceirização, como o trabalho temporário, para criar mais empregos. Porque, vejam só, o excesso de proteção, quer dizer, muitas vezes o legislador bem intencionado fala assim, vou proteger o trabalhador, né? Mas o excesso de proteção, se aumenta demais os custos para a contratação da mão de obra, leva o empregador, sobretudo aquele segmento dos empregadores que é majoritário na economia brasileira, que são as micro e pequenas empresas, o empregador fica com medo de empregar, né? E se a legislação torna mais difícil desempregar, se torna mais difícil demitir, ela também torna mais difícil reempregar, né? Então, essa reforma trabalhista, ela vem em boa hora, quer dizer, estava, na minha opinião, pelo menos estava mais que na hora dela vir, para justamente criar mais oportunidades de emprego, desburocratizando a relação, como eu falei, entre patrões e empregados. Tem outro aspecto importante, é que ela torna optativa a cobrança do imposto sindical, né? O imposto sindical que até a reforma trabalhista, ele era obrigatório, ele corresponde a 1 dia de trabalho de cada empregado por ano, né? Cobrado recolhido no mês de março, né? E transformava a grande maioria dos sindicatos, essa que é a verdade, em cartórios. Entendeu? Quer dizer, se aquele dinheiro, né, da contribuição sindical, daquele bolo de dinheiro arrecadado na contribuição sindical, vinha normalmente para o sindicato
mesmo que ele não movesse uma palha para defender os interesses do trabalhador, né, isso estimulava o sindicato a não fazer nada. Né? Quer dizer, ele se tornava pouco representativo, como é um problema para muitos sindicatos, infelizmente, um problema para muitos sindicatos no Brasil hoje. Né? Com a mudança para um imposto sindical optativo, os sindicatos, para receber a autorização do trabalhador, pode me cobrar um imposto sindical, ele vai precisar mostrar serviço, ele vai precisar mostrar que ele é representativo e que ele conduz uma luta séria, responsável pelos direitos e por melhores condições de vida e de trabalho para os seus representados. Né? Então, isso também é muito importante. A reforma trabalhista, ela a médio prazo, ela vai criar milhões de empregos, calcula-se que em 3 anos mais de 2,5 milhões de empregos serão criados e a longo prazo mais ainda. Né? E isso ajuda a resolver um problema fundamental, né, da economia e da sociedade brasileira hoje, que é justamente a falta de empregos. Não são apenas previsões, é realidade. Depois do fechamento de 1,5 milhão de postos de trabalho em 2015 e de 1,3 milhão em 2016, o emprego voltou a dar sinais de vida em 2017. Foram mais de 20 mil novas vagas. Em fevereiro, já eram mais de 60 mil. O reaquecimento da economia também foi resultado do trabalho do governo Temer. A inflação, ou seja, o custo de vida, despencou. Foi de 10,67% em 2005 para 6,29% em 2016 e para 2,95% no ano passado, muito abaixo da meta inflacionária do Banco Central. E o PIB, que falamos anteriormente? Este já cresceu 2,8% no último ano. Várias ações contribuíram para a reativação econômica. A liberação dos saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP, financiamentos para micro e pequenas empresas através de Caixa e BNDES, a liberação de recursos ao Plano Safra, além do programa Agora é Avançar e Avançar Parcerias. A lista de ações conjuntas destes programas compreende rodovias, portos, aeroportos, saneamento, transporte público, educação, saúde, habitação, energia. Foram 2 anos de governo com a recuperação de estatais, modernização trabalhista, reaquecimento da economia, conclusão de obras abandonadas e grandes projetos de infraestrutura. A Lei nº 13.465 de 2017, originária de medida provisória do Poder Executivo, é uma grande conquista. Ela simplifica e desburocratiza o acesso à terra, tanto em assentamentos rurais quanto em condomínios urbanos. Somente no último ano, o governo Temer regularizou mais terras do que a soma dos 10 anos anteriores à sua gestão. Em 2017, foram distribuídos no total 123.553 títulos de propriedade. No primeiro trimestre de 2018, serão mais 85.523 títulos. Totalizando, de janeiro de 2017 a março de 2018, 209.076 títulos. Quanto à moradia, os números mostram o compromisso do governo com as políticas sociais. O governo Temer já entregou 434.405 unidades habitacionais. Modificações na educação foram outra prioridade. Pela nova lei de ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular deve representar 60% do currículo. O restante será definido pelo Conselho Nacional de Educação. A nova lei facilitará o acesso dos estudantes à educação profissional, ou seja, preparação para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. Em 5 anos, a carga horária do ensino médio passará de 800 para 1.000 horas por ano, até caminhar progressivamente para 7 horas diárias. Até 2019, 520 mil jovens estarão estudando em tempo integral. Já no início do curso, o aluno poderá escolher a área na qual pretende se aprofundar.
linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnico-profissional. O professor Dr. Paulo Kramer detalha para nós. A nova lei do ensino médio, ela resulta de uma medida provisória que o governo do presidente Michel Temer enviou ao Congresso, né, logo no comecinho, né, do governo Temer, e que vem responder, né, a uma necessidade que estava colocada e a discussão se arrastava indefinidamente no Congresso e fora dele há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, quase que o mesmo tempo desde que o Brasil adotou a Constituição de 1988. E a coisa não andava muito. Ora, nós precisamos modernizar o ensino no Brasil e, sobretudo, o ensino médio, né, para preparar os nossos jovens diante das novas condições do mundo do trabalho e do emprego. Né? Então, é por isso que o ensino médio ele foi modificado, ele sofreu alterações no sentido de aumentar a carga horária. Né? Hoje são 800 horas aula ano que, em média, os estudantes do ensino médio têm. Né? Isso já vai crescer a curto e médio prazo para 1.000 horas, até chegar a cerca de 1.400 horas. Isso vai significar o quê? Que os jovens, com o tempo, todos os jovens inscritos nas escolas brasileiras, públicas e privadas, terão 7 horas de ensino todo dia. É o sonho, não é, de todo país desenvolvido, né, ou de todo país que quer se tornar desenvolvido, que é o sonho da educação em tempo integral. Só para a gente ter uma ideia, até o final desse ano, 500 mil de jovens, né, passarão a estudar em horário integral, né, graças aos repasses, né, financeiros da União, do governo federal, para os estados, porque isso é feito em convênio com os estados que, pela Constituição, os governos estaduais são os responsáveis pelo ensino médio. Né? O jovem terá mais liberdade para escolher o seu itinerário de profissionalização, né? Porque essa reforma do ensino médio também dá ênfase à educação profissional, à preparação para o mercado de trabalho, como eu falei. E, enfim, vamos flexibilizar aquela camisa de força, não é? Que era um programa de ensino voltado para todos os estudantes, independentemente das suas inclinações, das suas realidades locais, regionais, sociais, etc. Então, essa reforma do ensino médio, como tudo em educação, ela demora um pouco, né, para dar os frutos, mas os frutos são muito compensadores. E aquela velha história, né, pessoal? Uma coisa que dá fruto a longo prazo, se você não começa agora, né, esses frutos nunca virão. Outro programa do governo que gera resultados imediatos e para o amanhã é o Criança Feliz. Criança Feliz é um programa que fornece às famílias ferramentas para o desenvolvimento das crianças entre 0 e 6 anos. Já está presente em 2.648 municípios, prestando assistência a 28.087 gestantes e 195.103 crianças. Infelizmente, mãe de 5 filhos, e não tinha essa experiência que eu tenho agora com ele, assim, né, de estar brincando com ele. Eu acho, assim, às custas desse projeto, ele vai ser uma criança melhor, já vai chegar na escola com mais atividade do que os outros, assim, né, vai chegar melhor no colégio do que os outros. Eu espero que nunca acabe assim, por causa que eu vou ter mais experiência, ele crescendo e ele vai aprendendo, e eu também vou aprendendo com o meu filho também, ensinando ele as coisas que eu não tinha e não sabia, eu vou ensinar para o meu filho. Tchau, bom dia.
apesar de pouco tempo, que é pouco tempo que iniciou esse trabalho, mas a gente já vê a diferença da família, devido às brincadeiras, no caso de Dona Núbia mesmo, que o bebê dela é um recém-nascido, o tipo da brincadeira que nós fazemos com ele, junto com a mãe, tudo isso nós já notamos a diferença. É muito bom quando a gente sai da casa assim, de uma família, que ela se sente feliz, satisfeita com o nosso trabalho. É muito gratificante. O programa Criança Feliz é uma iniciativa do governo federal voltada para as crianças em pré-idade escolar, que ainda não estão matriculadas nas escolas, e apoio às suas famílias, apoio às mães. Então, ele já está presente em mais de 2.500 municípios, ele está atendendo quase 30 mil gestantes, né, e cerca de 195 mil crianças. Esses números com o tempo, né, vão avançar, né, outros municípios serão beneficiados, justamente para dar, nos primeiros anos de vida, aquele apoio de alimentação, de orientação às mães, às famílias, que a criança precisa para crescer feliz e se transformar futuramente num cidadão produtivo e útil para o nosso país. O governo federal comemora 2 anos de conquistas. Os preços já estão mais controlados, né? A gente percebe pela sacola mais cheia. Avançamos com a liberação das contas inativas do FGTS. Veio em boa hora, salvou a gente. Avançamos também ampliando as equipes na atenção básica, o número de brasileiros atendidos pelo Bolsa Família. Esperava demais por esse benefício. E aprovando a reforma do ensino médio para preparar melhor nossos jovens. Hoje, tem um Brasil melhor nas mãos dos brasileiros. Agora a gente consegue fazer planos. Conhecer os programas de governo do nosso partido e que vem tirando o país da crise econômica e construindo o futuro que merecemos.